Fala, gente, eu sou o Sérgio Cachoeira, consultor CVM e analista CNPI, e hoje eu trago um conteúdo a respeito do Nubank. Será que ainda vale a pena investir nas ações da empresa que subiram muito aí nos últimos anos, mas nesse ano aí estão subindo apenas 13%? Será que isso é uma oportunidade de investimentos ou os riscos estão se sobressaindo? A gente vai comentar um pouco a respeito disso nesse vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, já convido você a se inscrever, a curtir o vídeo, encaminhar ele para um amigo que possa gostar e me acompanhar aqui ao longo desse vídeo. Lá em maio, 16 de maio, o mercado ele foi surpreendido pela Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, que é o maior investidor aí do mundo e de todos os tempos, ter liquidado o seu investimento no Nubank. A Berkshire ela realizou esse investimento lá em 2021 ainda no IPO e muita gente ficou surpresa com isso porque o Nubank é uma empresa relativamente nova, o Nubank tem apenas 12 anos, ele atua em um segmento novo, segmento de bancos digitais ou neobanks, como o investidor internacional chama, e esse tipo de investimento ele tende a fugir um pouco da alçada da Berkshire e do Buffett, que buscam normalmente coisas de mais longevas e já com o seu mercado bem consolidado. Apesar disso, o investimento deu muito certo. Desde 2021, a empresa teve uma bela alta das ações e o Buffett liquidou esse investimento. E muito investidor se pergunta por que, até com um certo pé atrás, de estar investindo agora que o Buffett já não investe mais no Nubank. Será que faz sentido isso ou não? É interessante, vou trazer para você alguns dados aqui. Essa notícia é de 16 de maio, né? A Berkshire realmente divulgou ao mercado apenas no dia 15 de maio que havia saído aí da posição do Nubank. E em 20 de maio a gente teve uma matéria a respeito de mudanças no corpo diretivo do Nubank, nos executivos, né? A gente não tem como saber se a empresa do Buffett já tinha essa informação antes. O fato é que isso aqui preocupou muito investidor. Por quê? Porque basicamente o CEO, que é o Vélez, ele fez várias mudanças dentre os diretores ali. A gente teve saída de COO, CPO e diretor de RI também. A diretora dos assuntos jurídicos também saiu. E o Vélez, ele indicou que essas saídas faziam parte de uma reestruturação corporativa. Por quê? Porque o Nubank é um banco que precisa ser ágil e do Vélez até os gestores mais sêniores ali, operacionais do Nubank, haviam 14 camadas de hierarquias na empresa para que ele conseguisse chegar até esse cara que está mais na operação. Então, na visão do Vélez, a burocracia estava ficando muito grande no Nubank e esse foi os motivos dessas mudanças, né? Que é um primeiro momento assustar o investidor, mas de acordo com essa explicação, pelo menos na minha visão, faz muito sentido que um banco digital realmente ele seja mais ágil e essas mudanças aparentemente estão ok, né? Outro ponto interessante é que o Roberto Campos Neto foi anunciado como vice-chairman do Nubank para políticas públicas, né? Então a gente tem saída de vários executivos, mas a gente tem a entrada de um peso pesado que é o Roberto Campos. A gente deve lembrar que o Campos Neto ele é o ex-presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, e ele é o responsável por implementar diversas políticas digitais no Banco Central brasileiro, né? Que o Banco Central brasileiro, inclusive, já recebeu muitos prêmios por estar muito à frente de outros bancos centrais devido à sua digitalização. Além disso, o Campos Neto, estando dentro do Banco Central, ele tem acesso a muitos dados e também tem acesso a muitos contatos ao redor do mundo que, na minha visão, podem ser muito bem utilizadas pelo Nubank para sua expansão internacional e diversificação de negócios no Brasil. A gente deve lembrar que o Nubank ele já atende mais de 50% da população adulta do Brasil e ele está diversificando negócios no Brasil. No Brasil ele já não deve crescer tanto, né?
Ou seja, o Nubank ele vai passar a oferecer, como já foi noticiado, agora chips de celular, ele está querendo expandir o portfólio de produtos também para consignados. Então, no Brasil, ele já, digamos, atingiu o potencial de mercado de clientes, pelo menos, que ele poderia. Agora, a ideia é diversificar os negócios no Brasil. Porém, o Nubank também tem um projeto de ir para o México, expandir as suas operações para o México. E o México é um país desbancarizado, né? Ou seja, a, as operações bancárias no Brasil estão muitos e muitos anos à frente do México. E um dado interessante é que o Nubank até abril, ele operava no México como uma operação bastante simples, cheia de limitações, e em abril ele recebeu uma aprovação de licença bancária para atuar como um banco múltiplo, né? Ou seja, agora o Nubank ele vai poder ofertar produtos sem limitação para os mexicanos. E isso é muito interessante porque o Nubank ele já tem uma receita de bolo de como crescer em um país emergente, como o Brasil. O Nubank, há 12 anos atrás, ele veio com uma marca muito forte contra os grandes bancos e também oferecendo produtos de qualidade para os clientes que eram muito mal atendidos, que era o público baixa e média renda. Com isso, ele cresceu muito. É um banco que tem um atendimento muito personalizado e ele pode sim replicar esse modelo de negócio que ele já fez agora no México, provavelmente com muito mais facilidade, porque ele já passou por aquele caminho. Então agora, na minha visão, parece ser muito mais fácil fazer isso no México. Quais são os riscos dessa tese, né, desse ponto? O Nubank ele vai passar por uma auditoria antes de receber essa aprovação e nas minhas pesquisas aqui eu não encontrei o prazo dessa auditoria. Então, ah, o Nubank ele está precisando de demonstrar mais crescimento no seu resultado e quanto mais postergar essa expansão aí para o México de uma forma mais robusta, mais a sua ação vai ficar flat, na minha visão, né? Então, à medida que o Nubank conseguir passar essa auditoria, implementar os seus serviços financeiros no México e ter crescimento, a gente tem uma boa chance de ver as ações do Nubank subindo cada vez mais. E aí eu trago uma métrica de valuation aqui que é o preço sobre lucro, né? Nos últimos 2 anos, a gente teve o Nubank negociando aí próximo de 45 vezes lucro e nas mínimas aí algo próximo a 18 vezes lucro aí. Quando a gente faz uma média ponderada, né, não utilizando apenas ponto máximo e mínimo, mas ponderando aqui pelo tempo que ele ficou, a gente tem aí mais ou menos cerca de 30 vezes lucro é a média histórica de PL dos últimos 2 anos, né? Atualmente a gente está em 22 vezes lucro, ou seja, a gente tem um potencial de upside aí superior a 30%, o que aparentemente, isso não é uma recomendação de investimentos, faz sentido aí na tese do Nubank. E você comprar a ação do Nubank precisa estar em consonância com o que você tem na sua carteira. E caso você tenha interesse na consultoria, eu tenho o link fixado aqui nos comentários para que nós possamos analisar a sua carteira e verificar se não só o Nubank, mas outras ações poderiam ter um papel melhor nela. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu convido você a curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal e me acompanhar em outros conteúdos que eu venho trazer. Um forte abraço e bons investimentos!